Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor, escrito por Mateus, capítulo 28, o último versículo. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20, diz a palavra do Senhor: Parte B. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos ler juntos? Parte B. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, graças te damos pelo acesso que temos à Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos em nossa nação de ainda podermos, com liberdade, Te adorar em comunidade, crescermos na Tua Palavra. Agora, Pai, nós carecemos totalmente da ação do Espírito Santo para entendermos a palavra. Pedimos que nesse momento o Senhor leve cativo todo o pensamento a Ti. Tome o nosso coração. Como disse o salmista, descortina os nossos olhos, para que contemplemos a Tua palavra no temor do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e a fazemos em nome do Senhor Jesus. Essa é a promessa de Jesus no fim do registro de Mateus do Evangelho. Eu acho que não poderia terminar de uma melhor forma o escrito de Mateus do que com essa promessa. Quando Jesus diz que eu vou eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que promessa! Saber que terminamos um ano, entramos no outro, mas Jesus está conosco. Amém. Temos dias difíceis e dias bons, e Jesus está em todo o tempo. Paulo registra, quando escreve a igreja de Éfeso, que existiria o dia mau, o dia da dificuldade, o dia da luta. Obrigado, pastor. Obrigado. O dia da luta. Mas Jesus também está e promete estar nesse dia. No contexto desse texto, Jesus ali dizendo aos discípulos sobre a grande comissão, não é? Dizendo da responsabilidade deles de levar o evangelho adiante. Ele diz nos versículos 18 e 19, principalmente 19: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí vem a promessa: e eis que estou convosco todos os dias à consumação do século. Ou seja, Deus diz assim: façam a obra a seguir adiante, levem o evangelho, façam discípulos, e eu vou estar com vocês. Vocês não vão estar sozinhos. Eu me lembrei quando Deus, através de Moisés, instruindo o povo em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, e quando ele vai dizer para instruir as crianças, ele diz essas palavras, Deuteronômio 6, 7, essas palavras que hoje te ordeno, veja, a mesma expressão, ordeno, estarão no teu coração, você vai inculcar aos teus filhos, falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. E Jesus, da mesma sorte, fala para os discípulos assim: vocês vão pegar meninos na fé, crianças espirituais, que ainda não me conhecem, vocês vão ensinar a palavra a elas. Moisés mandou ensinar as crianças, e Jesus manda as crianças, aos neófitos da fé, aos que estão chegando ao evangelho: ensina, passa a eles o que ordeno a eles. E eu prometo, vocês não vão fazer sozinhos, eu vou estar com vocês.
eu estar junto de vocês. E esse texto, esses dias, essa parte B do versículo 20 impactou a minha vida. O que significa a presença de Jesus na nossa vida? Qual o significado? Esses dias eu passei por um tempo muito difícil, os irmãos sabem, quando eu enterrei meu pai semana passada. Como é ter a presença de Jesus nos dias mais difíceis da nossa vida? Será que significa ter a presença de Jesus conosco, a ausência de tudo que é ruim ou difícil de passar? Será que é isso? Será que quando Jesus promete, vou estar com vocês todo o tempo, Ele está dizendo, olha, não vai ter problema nenhum na vida de vocês vão passar por tudo bem, vocês nunca vão levar uma topada na vida, nem ter dor de cabeça? É isso que Jesus está dizendo? Será que é isso que Jesus está dizendo? Eu acredito que não. Se você ler logo no início do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, você vai ver a igreja cumprindo exatamente o que Jesus falou aqui em Mateus. No capítulo 4 de Atos, os discípulos estão simplesmente pregando o Evangelho. E no versículo 1 do capítulo 4 de Atos, diz que ao falarem eles ao povo, vocês estavam ministrando a palavra ao povo, o Evangelho ao povo. Sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por, veja a palavra, ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Versículo 3, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte. Veja, eu fico imaginando Jesus dizendo assim, eu vou estar com vocês, agora vocês têm que ensinar a palavra. Aí está bom, aí Jesus sobe, é assunto aos céus, agora eles precisam pregar o Evangelho, e eles começam a pregar o Evangelho, vão para o cárcere. E a gente pensa assim, mas eu sou crente agora, tem que tudo dar certo, agora eu estou no Evangelho, a presença de Jesus está em mim, não é para tudo ser perfeito? E às vezes não são, exatamente quando a gente cumpre a vontade de Deus, quando eles cumpriram a ordenança do Senhor, vão para o cárcere. Será que estar com Jesus na sua vida significa totalmente a ausência de lutas e perseguições? A gente vê nesse texto que não. E da dor, e do luto, e da morte. No capítulo 7, é só você seguir adiante, tem a morte do primeiro mártir da igreja, Estevão. Um diácono. No capítulo 7, versículo 59, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Dor, morte, luto. Eu imagino o impacto dos discípulos nos primeiros anos da igreja cristã, a igreja primitiva, levando logo essa pancada. Mas Jesus não disse que estava junto. Para entender realmente o que significa a presença de Deus e de Cristo na nossa vida, para entender realmente o que significa ter Jesus em nós, a gente vai ter que voltar um pouco no passado. A gente vai ter que entender toda uma linha cronológica do que foi o plano de Deus para que Jesus, enfim, pudesse dizer essa expressão, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez com essa pequena reflexão que lhes trago nessa manhã, quando você entrar no ano 2024, munido desta palavra, e das que virão hoje, tanto às 18 quanto às 22h30, você possa entrar no ano novo, entendendo que pode lhe faltar tudo nessa terra, menos a presença de Cristo na sua vida. Amém. Êxodo capítulo 33. Vocês sabem que eu gosto de caminhar um pouquinho aqui, né?
Israel tinha saído do Egito, estava caminhando para a terra prometida. Moisés passa 40 dias e 40 noites recebendo de Deus as leis, o decálogo, os 10 mandamentos. Demora 40 dias e 40 noites ali na presença de Deus. O povo que é apressado, o povo já era ansioso naquela época, decide não esperar mais Moisés e nem o Deus de Moisés. E eles fazem um bezerro de ouro, pecam contra Deus. Deus envia Moisés para tratar o povo e Deus diz algo que vai impactar toda aquela nação. Capítulo 33 de Êxodo, do versículo 1: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei. Agora veja o versículo 2, gente. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 3. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Agora veja a parte B do versículo 3. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. No versículo 4, o povo chora. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Por que o povo chorou? Deus não disse que ia cumprir com a promessa? Deus não diz a Moisés assim: Ei, eu vou dar a terra prometida a vocês, a terra que emana leite e mel. Eu vou fazer vocês vencer todos os inimigos, mas eu vou mandar um anjo. Eu não vou no meio de vocês. Eu não vou, sabe por quê, Moisés? Porque eu sou santo demais e vocês são um povo de dura cerviz. Não tem como eu ter a minha presença no meio de vocês. Eu não posso estar junto de vocês. E o povo chora, o povo se desespera, porque mesmo com a promessa de cumprimento, de que ele daria a terra prometida, de que iria vencer os seus inimigos, o povo entende que eles querem continuar sendo o povo sacerdotal, o povo separado, o povo que é reconhecido pela presença de Deus. Eles não querem abrir mão disso. E é interessante notar, e ao estudar esse texto, e principalmente a nossa versão, muito feliz na sua tradução, ela vai dizer aqui no versículo 2: Enviarei o anjo, não é um anjo. Para muitos estudiosos, sabe quem Deus está oferecendo a eles ali? Jesus. É a presença poderosa de Deus, mas só que ele iria adiante, não ia dentro do povo. Isso mexe com o coração do povo. O povo não está querendo, e Moisés principalmente, sabendo ele que a presença de Deus é o principal na vida dele, ele não quer nem ter as bênçãos, ele quer ter o Deus da bênção. A gente às vezes corre atrás da bênção e não tem o Deus. A gente corre atrás do dom, mas não tem o doador. É verdade. Eles não querem. E Deus diz assim: mas não tem como eu me relacionar com vocês. Está difícil. Olha aí o que vocês estão fazendo. Aí Moisés intercede. Mas não é sobre isso que eu vou falar agora, falarei daqui a pouco. Porque aí mais na frente, e aqui é um sinal do que vai vir lá na frente, muitos e muitos anos depois, Deus envia uma palavra a um profeta, dizendo que ele sim precisa estar entre o povo. E esse anjo que aqui é ofertado para muitos estudiosos, sendo o próprio Jesus, mas que não estaria dentro do povo, mas só dando vitória ao povo, ele é profetizado no profeta Isaías. No capítulo 7 de Isaías, versículo 14. E aqui a gente começa a entender, quando Deus oferta o anjo, Moisés recua e Deus então diz que vai estar no meio do povo. Mas por quê? Porque mais na frente
essa presença de Deus vai se tornar algo palpável no meio do povo. Isaías 7,14: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia. Deus tinha dito que não podia estar dentro no meio do povo. Ele no máximo ia mandar um anjo lá, que era a representação do próprio Jesus. Mas Moisés intercede, dizendo: não me faça subir desse lugar, se tua presença não for comigo. Eu prefiro ficar no deserto entre cobras e escorpiões, mas eu não quero sair daqui, arredar o pé daqui, se o Senhor não for. Eu imagino o Senhor, sabe, Leão, olhando essa fala de Moisés, assim: você vai experimentar, no futuro o povo vai experimentar algo. E aí é profetizado Emanuel, o Deus conosco, o Deus que vai estar em nós. E em João capítulo 1, versículo 14, Evangelho de Jesus, escrito por João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. E a promessa se cumpre. E Jesus está entre nós, entre o povo. Agora, mas não na frente dando vitória, Ele está no povo, agora como homem. Então, quando você vai agora para Mateus 28, e Jesus vai dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, aí você começa a pensar assim, certo? Veja o arrudeio que eu dei para a gente chegar no texto inicial. Aí agora vamos pensar com os discípulos. Sim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória. Ele morreu, ressuscitou. Chega para a gente e vai dizer assim: olha, eu vou estar com vocês todo o tempo. Mas só que no capítulo 14 ele disse: eu vou para o Pai. O que significa então? Eu não fiz essa pergunta no início da reflexão. O que significa então realmente a presença de Jesus em nós? Sabe quando a gente vai descobrir como se desenvolve essa presença? Na fala do próprio Senhor Jesus. Em João 14, versículo 16. Quando Jesus está preparando o povo, os discípulos, para a sua morte e ressurreição, ele já começa a dizer o que vai acontecer no pós. No versículo 16 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Aí vem uma outra promessa: e estará em vós. Amém. Irmão, presta atenção em nome de Jesus no que eu estou lhe dizendo. O que Deus disse lá atrás que não podia estar entre o povo, agora Ele diz: eu vou enviar o Emanuel, é Deus com vocês. Jesus vem, aí Jesus fala assim: agora eu vou para o Pai, mas eu vou mandar outro Consolador, e Ele também vai continuar com vocês, mas Ele não vai estar só com vocês, Ele vai estar em vocês. Aleluia! O Espírito da verdade vai habitar dentro de vocês. O que não era permitido lá atrás por causa do nosso pecado, agora através da ação de Jesus, vem o Espírito Santo para nos encher e habitar no nosso espírito.
Por isso que eu não temo 2024, porque eu sei que eu não vou estar lá sozinho, o Senhor estará conosco. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Veja o que ele diz na primeira carta à igreja de Corinto, 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Irmãos, o Espírito Santo habita em nós. O que fora dito lá atrás, presta atenção, por Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, que a mão do Senhor não está encolhida, para que não lhes possa atender, mas o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus, aquela separação que existia. Por isso que Deus vai dizer a Moisés: eu não posso não, porque o pecado está me separando de vocês. Por Cristo é promovido a queda de toda a separação, a queda de toda a divisão com a ação do Espírito Santo em nós. Mateus 27, 51, quando Jesus bradou naquela cruz, entregando o seu Espírito: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O que Isaías lá atrás, no capítulo 59, já dizia: tem uma separação. Para que Jesus pudesse habitar como Emanuel e pudesse promover a ação do Espírito Santo em nós, pastor, o véu tinha que ser rasgado. O que separava com o santo dos santos tinha que ser tirado. E é interessante, que eu acho belíssimo na palavra, é que não é só o véu naquele templo, que de forma espiritual, até aquela parede que separava gentil de judeu, também ela é destruída. Veja o que Paulo diz à igreja de Éfeso, capítulo 2. E aqui é belíssimo, irmãos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Falando aos gentios. O véu separava Israel do Santo dos Santos. Só quem entrava era o sumo sacerdote uma vez por ano. E havia uma parede que separava gentios. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes, eu estou lendo Efésios 2:13, estavas longe e fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de formas e ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ou seja, tudo que nos separava de Deus foi desfeito, para que em Cristo nos uníssemos a Ele. E isso porque a ação do Espírito Santo hoje, que está em nós, uma promessa dada pelo próprio Senhor Jesus. Eu disse no início dessa reflexão, dessa mensagem, que a presença de Cristo não significa a ausência de perseguição, de lutas ou de dor. Não foi isso? Eu não disse isso? Mas como foi que aconteceu então? Se Jesus disse que hoje está convosco, nós vimos que Ele, pelo Espírito Santo, habita em nós. Então como é que Ele faz a gente vencer as lutas, as perseguições e as dores que o mundo promove? Vamos para Atos capítulo 4 de novo. Atos 4. Versículo 3, que diz que os apóstolos foram presos, recolhidos ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde.
no capítulo 4 ainda, versículo 23. Vamos ler primeiro o versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Jesus tinha dito que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. No capítulo 2 tem o Pentecoste. No capítulo 4 eles são presos, mas aí eles já estavam cheios do Espírito Santo. A grande questão não é enfrentar lutas, gente, é se vamos estar cheios do Espírito Santo ou não. Porque se enfrentarmos lutas cheios do Espírito Santo, não tem problema. Nós vamos ver os milagres de Deus na nossa vida. Nós vamos ver a ação do Senhor na nossa vida. Nós vamos ver o mover de Deus na nossa vida. O texto seguinte vai mostrar no versículo 31, veja aí ainda do capítulo 4, quando os discípulos são libertos daquele cárcere, eles continuam pregando o evangelho, e no versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Irmão, Jesus disse: eu vou estar com vocês quando vocês pregarem. Aí os discípulos vão ser presos, aí depois eles são soltos, e cheios do Espírito Santo eles pregam a palavra, e essa unção deles, por causa da luta que eles passaram, incendiou o povo. Se você enfrentou luta em 2023, como eu estou enfrentando, eu só posso entender que Deus, na sua soberania, vai transformar essas lágrimas em transformação de outras vidas. Nem que Ele tenha que tremer esse lugar. No capítulo 7, Atos, quando Estevão é morto por pregar o evangelho. Atos 7, versículo 2. Respondeu Estevão: varões, irmãos e pais, ouviu, Deus da glória apareceu a Abraão nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E aí ele começa, irmão, Estevão estava realmente repleto da presença de Deus aqui. Ele sai narrando toda a história, tudo. Ele vai pregando a palavra. No versículo 54, quando ele termina de pregar a palavra, ou seja, Estevão estava fazendo o que Jesus mandou, ensina-os o que eu tenho ordenado. Ouvindo eles, enfureceram-se no seu coração, rilharam os dentes contra ele. Versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença. Quando Jesus diz: eu vou estar convosco, Ele não está dizendo que não vai ter dor. Ele está dizendo: eu vou estar capacitando você. Eu vou estar com você. Eu vou estar dentro de você através do Espírito Santo. Tanto é que quando Estevão, cheio do Espírito Santo, ele abre os olhos de Deus, rasga os céus, dá uma visão da eternidade a Estevão. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Olhe para mim. Quando Cristo, através da ação do Espírito Santo, habita verdadeiramente em nós, Ele nos faz enxergar coisas que normalmente nós não conseguimos enxergar, principalmente nos piores dias da nossa vida, quando somos assaltados pela dor, pela tristeza, pela mágoa.
pela ofensa de alguém. Quando estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, Ele nos vai enxergar as coisas no prisma dele, não nós. Versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, aí veja a ousadia, se o povo já estava com raiva dele, por ele pregar só a palavra, imagina agora ele dar um testemunho de uma visão espiritual, para o ímpio, para o caído, é loucura. A mensagem da cruz é loucura para esse povo. E Estevão diz, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Aí, irmão, enfureceu mais um povo. No versículo seguinte, eles porém clamavam em alta voz, tapavam os ouvidos. A Bíblia diz que nos últimos dias, se a gente trouxer para nós, quando a mensagem do Evangelho pura e genuína for pregada, o povo terá comichão nos ouvidos. O povo não vai querer ouvir a mensagem, não. Quando Estevão fala que ele está vendo Jesus, o Filho do Homem, ao lado de Deus em pé, o povo tapa os ouvidos e unânimes remetem contra ele, pulam em cima dele e lançando-o fora da cidade. Interessante que numa observação a lei mosaica para os que ofendiam Deus, né? Para serem apedrejados tinham que ser postos fora da cidade. É o que fazem, olha, eles estão pensando, estão cumprindo a vontade de Deus. Lançam fora, o apedrejam. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 59, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele não vai ter mais salvação. No capítulo 4, os discípulos tiveram, mas no capítulo 7, Estevão não ia mais ter, humanamente falando, salvação. Ele ia morrer, e ele tinha consciência que o tempo dele estava acabando. E o que é que ele faz quando ele então vê os seus dias realmente tinha acabado, suas horas findando totalmente, por causa da visão de Deus, porque ele olhou para Jesus, porque o Evangelho para ele não era uma religião, porque ele estava cheio do Espírito Santo. O que é que Estevão faz, irmãos? Ele, ajoelhando-se, clamou em alta voz, dizendo, Senhor, não lhes impute este pecado. Claro que ele lembra de Jesus na cruz. Quando ele olha para Jesus, ele se identifica com Jesus morrendo. E da mesma sorte que Jesus na cruz fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão agora, irmãos, cheios do Espírito Santo, sem ira no coração, sem rancor no coração, sem ódio por ninguém, mesmo por seus algozes. Ele olha para o Pai, ele vê Jesus, ele quer ser semelhante a Jesus. Jesus tinha dito que o Espírito Santo não falaria dele mesmo, quando ele viesse, ele falaria dos mistérios do Pai e revelaria ele próprio. Então, quando o Espírito Santo está ali enchendo o espírito de Estevão, ele está movendo a ser igual a Jesus. Com estas palavras, adormeceu. Agora, o interessante é que o futuro Paulo estava vendo tudo. Você sabia que os dois ladrões na cruz, eles começam zombando de Jesus? Se você ver o relato de Mateus, no capítulo 27, 44, você vai ver o registro de que os dois ladrões na cruz começaram zombando de Jesus.
Mas Lucas, quando faz o registro, no capítulo 23, 39 a 43, ele diz que um deles muda. Não há de forma explícita na Bíblia um motivo que fez aquele homem mudar de opinião e deixar de fazer coro com outro ladrão. Mas o que se entende possivelmente é que alguma coisa, ele olhou para Jesus naquela cruz e viu que era ele que estava errado. O texto também não revela se ali Paulo já começou a ser tocado pelo Senhor. Tanto é que no capítulo 9 de Atos, você vai ver ele com um intento ainda de prender-os do caminho. Mas quem sabe, quando ele vai mais na frente falar das dores de ter perseguido e feito homens blasfemarem de Deus, não foi esse também episódio que marcou a mente e o coração do apóstolo, quando ainda era salvo. Quando Jesus diz que eu estarei convosco todos os dias, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele vai estar dizendo assim: olha, o Espírito Santo vai habitar dentro de vocês, e eu estarei lá com ele dentro de vocês. Vocês vão passar por lutas, mas eu vou estar lá com vocês. Vai ter hora que eu vou fazer um milagre, eu vou estremecer, eu vou abrir grilhões, e você vai sair dando grandes testemunhos. Mas tem hora que eu só vou me levantar do lado do meu Pai e esperar vocês chegarem. Tem hora que vai ser o fim de vocês. Porque quando ele chega para Estevão, ele não faz um milagre na vida de Estevão. Ele podia ter feito um milagre na vida de Estevão, mas ele não fez, porque para ele mais importante era receber Estevão. Tanto é que o Estevão diz: eu vi o Filho do Homem em pé ao lado do Pai. Jesus estava já em pé, esperando Estevão chegar. Quando há muitos anos atrás eu trabalhava na loja do meu pai. Com 12 anos eu já cheguei a Cristo e já fui trabalhar com meu pai na empresa desde os 14. E eu tinha uma Bíblia no escritório. E quando não estava atendendo cliente, eu estava lendo a Bíblia. Aí papai passava e olhava para a minha Bíblia e falava assim: quero ver se um dia isso aí vai dar de comer para você. E está dando de comer, graças a Deus, até hoje, viu? E ele dizia assim: quero ver se isso aí vai fazer diferença na sua vida. E eu não respondia. Eu conhecia o coração do meu pai, eu não respondia. Eu só orava. E orava. E orava. Todos os dias que eu me lembrava, pastor, eu orava pela conversão do meu pai, apresentando ele diante do Senhor. Um dia eu estava num congresso, eu já citei isso aqui. Estava no congresso de Valnice Milhomens, lá no Geraldão, de intercessão. E eu me lembro que naquele dia eu me ajoelhei, naquele congresso eu dizia: Deus, toca no coração do meu pai, fala a ele que o caminho é Jesus. Aí eu desci para ir no banheiro, sei lá, uma senhora me parou e disse assim: não se preocupe, um dia o seu pai vai se entregar a Jesus. Rapaz, eu tomei posse dessa palavra e criei na palavra. Eu continuei orando pela vida dele, mas agora uma oração diferente, uma oração, não era aquela oração de preocupação, será que Cristo vai habitar? Não, era uma oração assim: eu estou esperando o dia. Aleluia. Da boca dos pequeninos vem um perfeito louvor. E aí, no cursilho, meu pai se entrega a Jesus. Só era um milagre ele ir, ele sair de casa. Você não tem noção quem era meu pai. No cursilho masculino.
E quando eu fui, e é interessante que antes de ir para o cursilho, doido para ele ir, já tinha uns 3 que ele tinha farrapado. Aí quando eu cheguei lá em Ponta de Pedra, na loja dele, aí eu cheguei lá na loja dele, né? Aí eu falei, pai, vai ter o cursilho de novo. Aí ele, quanto é? Eu falei, Jesus, eu não vou precisar nem pagar. Aí ele pagou, ele mesmo pagou. E quando naquele dia, quando eu ministrei, eu vi meu pai aos prantos, levantando a mão, se entregando a Jesus. E ele veio à frente me abraçar. Eu vi a concretização de uma promessa de mais de 20 anos, dizendo, não se preocupe, o dia dele chegará. Quando eu enterrei meu pai sábado passado, ele não estava ali. E quando eu preparava essa mensagem de hoje, era como se eu visse Jesus ao lado do Pai, esperando o meu Pai ir para lá se encontrar com Ele. Se nós queremos, irmãos, ter um ano abençoado, sabe como é? Não é trabalhando muito, se fatigando muito, é sendo cheio do Espírito Santo, é buscando a presença dEle, é lendo a palavra, praticando a palavra, confessando os seus pecados. Aí, irmão, pode vir luta, pode vir dor, pode vir tristeza, mas você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé e vamos cantar.